Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da Casa dos 200 Demônios, um tema que muita gente me pediu e que vem justamente daquele filme da Netflix, The Deliverance, que foi lançado recentemente. Então, entre 2011 e 2012, a Latoya Ammon se mudou com sua família para um imóvel, onde ela passaria por várias experiências paranormais, como possessão demoníaca, levitação, aparição de substâncias misteriosas, sons estranhos e assim por diante. O caso culminaria com a perda de custódia das suas três crianças e daria origem ao filme The Deliverance, ou A Libertação, que está na Netflix. A reprodução da história fica por conta do portal Hot News, que publicou aqui a respeito da assustadora história real por trás de Deliverance da Netflix, o que aconteceu com Latoya Amos. Eu não vou me dar o trabalho de ler isso aqui, porque a gente vai contar exatamente isso aqui agora. Então, o contexto é o seguinte: os eventos acontecem desde que a família se muda para essa casa amaldiçoada, mas só são noticiados a partir de 25 de janeiro de 2014, com matérias no Indie Star, começando por uma intitulada Os Exorcismos de Latoya Amos, que você encontra nesse link aqui. As figuras dessa história são uma família que é composta da avó, a Rosa Campbell, a mãe, a Latoya Amos, aqui a gente tem a avó e a mãe, e as suas crianças. Na época, o nome das crianças era sigiloso. Hoje a gente sabe que as crianças se chamavam Armani, de 7 anos, o caçula, Andrew, de 9 anos, o do meio, e a irmã mais velha, Aion, de 12 anos na época. Como os documentos da época censuram o nome das crianças, nem sempre a gente sabe qual criança realizou tal ato, exceto pelos pronomes ou quando nós temos a idade. Aí também dá para deduzir. Então a família se muda para uma casa na Carolina Street, em Gary, Indiana, em 2011. É lá que essa história começa. Os primeiros eventos foram testemunhados só pela família. O jornal menciona que quando elas se mudaram em dezembro de 2011, portanto em pleno inverno no hemisfério norte, grandes moscas pretas apareceram no quintal e formaram um enxame, que voltava mesmo quando elas eram mortas. Após meia-noite, Campbell, a Latoya e as crianças disseram que elas ocasionalmente ouviam barulhos de passos subindo as escadas do porão e o ranger da porta entre o porão e a cozinha, que continuava mesmo depois da porta ser trancada. A Campbell disse que uma noite acordou e viu uma figura sombria de um homem andando na sala de estar. Ela pulou da cama para investigar e encontrou grandes pegadas molhadas. Em certa ocasião, uma garrafa levitou na sala, atingiu a lâmpada no teto do quarto e a quebrou. No dia 10 de março de 2012, a família estava acordada por volta das 2 da manhã. Eles estavam em luto pela morte de um ente querido, junto com alguns amigos. Em dado momento, a Latoya viu a filha de 12 anos levitando acima da cama, inconsciente. Várias pessoas cercaram a garota, rezaram e eventualmente ela desceu para a cama, acordando sem memória do que aconteceu. A família então teve certeza que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles procuraram igrejas, nenhuma parecia dar atenção ao caso. Eventualmente, os clérigos em uma igreja disseram que a casa tinha espíritos e recomendaram que ela fosse limpa com desinfetante e amônia. Então, fosse usado azeite para desenhar cruzes em cada porta e janela. A Latoya fez isso. Ela também pingou azeite nos pés e mãos das crianças e desenhou cruzes na testa com líquido. Eles também procuraram dois videntes que disseram que a casa estava infestada com mais de 200 demônios, daí vem o nome. Um dos videntes aconselhou a se mudar, mas isso estava fora de cogitação por questões de orçamento. No lugar, ela seguiu o conselho de outro vidente e construiu um altar no porão, uma mesa, um lençol branco, uma vela branca, estátuas de Maria, José e Jesus e uma Bíblia aberta em Salmos 91, como você pode encontrar o texto neste link aqui. Salmos 91 é essa parte aqui da Bíblia. Então a família disse que os demônios possuíram a Latoya e os seus filhos. Os olhos das crianças ficavam esbugalhados, elas sorriam com sorrisos malignos e as vozes engrossavam. A Latoya disse que se sentia fraca e quente quando estava possuída, seu corpo tremia, ela sentia fora de controle. A Rosa dizia que os demônios não a afetavam porque ela tinha proteção contra o mal, ela tinha um guardião. Em uma ocasião, Armani foi visto falando sozinha e Andrew descreveu como ele se sentia quando era morto. O Armani, em outra ocasião, voou para fora do banheiro como se tivesse sido lançado. Uma cabeceira de cama caiu sobre a Aion, causando um machucado que precisou de pontos. A Latoya então chama o médico da família, Geoffrey Oneyuku, em 4 de abril de 2012. Em uma entrevista ao Indistar, ele descreveu o caso como bizarro e que ele em 20 anos nunca tinha ouvido nada assim e que teve medo de entrar na sala. A Rosa disse que os filhos da Latoya xingaram o médico em vozes de demônios e que Armani foi jogado em uma parede sem que ninguém o tocasse. Os garotos desmaiaram e a Latoya segurou em seus braços enquanto Rosa segurou outro. A polícia foi chamada através do 911. Nas palavras do médico, ninguém sabia dizer exatamente o que estava acontecendo. A polícia e as ambulâncias levaram a família para o hospital metodista em Gary. Lá o Andrew agiu de forma racional, mas o Armani gritava e esperneava e foi segurado pela equipe. Naquele momento, alguém ligou para o DCS, que é o Departamento de Segurança
infantil e solicitou que a família fosse investigada por possível abuso e negligência. A Valerie Washington fez a primeira investigação. O documento solicitando a investigação do DCS pode ser encontrado neste link aqui. Aqui tem algumas coisas censuradas, mas nós podemos deduzir diversas coisas. O nome das crianças, por exemplo, estão censurados. Aqui a gente percebe que, inclusive, está errado a idade e o sexo da Iron. A Iron é menina, ela teria 12 anos, não 11 e masculino. Aqui o nome das crianças que estão censurados é justamente o Armani e o Andrew, como a gente pode deduzir. E, enfim, todos os dados importantes aqui são censurados, mas dá para a gente entender tudo o que está acontecendo. Os dados censurados são apenas por questões de privacidade. Esse relatório afirma que as crianças estavam no hospital e que, segundo a mãe, tem demônios na casa que as estão atacando. A mãe disse que as crianças brigam umas com as outras, são abusivas umas com as outras e desmaiam. Uma das crianças disse que tem milhares de fantasmas na casa e que ele pode vê-los. Inicialmente ele diz que não falam, mas depois que a Latoya diz que ele pode falar a verdade, ele afirma que eles falam sim e dizem que ele vai para o inferno ou que não vai conhecer Deus. A pessoa responsável, identificada como RS, perdão pelo cachorro fazendo podcast lá fora, esse cachorro é bem real, infelizmente, afirma que tudo começou no último mês com uma criança atuando e brigando, e que isso evoluiu para todas essas crianças sendo violentas entre si em público, mas especialmente com a mãe presente. O RS cita que a mãe pode ter condições mentais e acredita que as crianças estão atuando para sua mãe, que encoraja esse comportamento. Isso é o que é descrito inicialmente nessa denúncia feita para o DCS, recomendando então que alguma providência fosse tomada. Nesse momento a gente tem um documento que traz as informações da equipe médica. Esse documento é muito importante, porque a gente vai analisar cuidadosamente mais adiante e a gente vai ver que muita coisa contradiz a matéria do Indy Star. É afirmado que a Latoya acredita que a sua casa tem vários demônios e espíritos malignos porque alguém morreu lá. A equipe médica viu Armani produzindo barulhos semelhantes a um rosnado e viu seus olhos. Eles também viram uma das crianças ser jogada na parede sem ninguém encostar nele. Uma das crianças diz que fantasmas atacam ela e o irmão, e a mãe afirma que levou os filhos para vários templos e igrejas para remover demônios. A equipe médica também relatou que uma criança teve um ataque em que chutava e batia no seu irmão e na sua avó. A Latoya segurou a criança e colocou na cama. A criança disse não lembrar do que ocorria. Um trabalhador social veio até a sala para avaliar a Latoya e os olhos da criança se reviraram desse jeito assim. Ela expôs os seus dentes e começou a rosnar. Um trecho que muitos imaginam ser prova do paranormal consta que o Andrew se tornou agressivo, andou na parede como se andasse pelo chão e pulou sobre a avó. A versão do Indy Star afirma que ele andou também pelo teto, como se ele estivesse andando pelo chão, e depois pulou sobre a avó. Essa versão aqui não menciona o teto, e a gente vai ver que tem mais um detalhe adicional que torna essa descrição um pouco mais mundana do que ela parece. Mas isso fica para depois. A Idion foi entrevistada, ela diz que ela tem pensamentos estranhos e eventos sobrenaturais acontecem na casa durante a tarde. Ela se lembra de ser jogada pela sala e ser agarrada por sombras escuras algumas noites atrás, e ela tem um hematoma no pulso. A Latoya foi entrevistada, ela discutia como tinha levado os filhos para igrejas, enquanto Armani rosnava cada vez mais alto na sala do lado. Em dado momento, Andrew grita por ajuda, e eles encontram Armani enforcando Andrew com os braços, enquanto girava os olhos, rosnava e mostrava os dentes, e vários membros da equipe foram necessários para separar os dois irmãos. Mais tarde, os psicólogos e a família estavam conversando quando Armani começou a rosnar novamente e encarar algum dos seus irmãos. Não dá para saber quem, porque está censurado. Ele fez um sorriso estranho e correu na direção da avó e cabeceou a avó no estômago várias vezes até ela segurar suas mãos e começar a rezar. Ele estava falando numa voz diferente e profunda: é hora de morrer e eu vou te matar. Então, it's time to die and I'll kill you. Basicamente, essas duas frases eram o que ele estava proferindo. A Latoya disse que a família tinha que ir para a cama às 8, porque se estivessem acordados às 11, os espíritos apareciam e deixavam eles acordados a noite toda jogando coisas e movendo pela casa. E nesse momento a casa se tornava fria e os espíritos tocavam as crianças e ela. Um exame indicou que as crianças estavam sadias e livres de marcas ou hematomas, exceto pelo hematoma da Arion, e que a Latoya estava psicologicamente sã. A Latoya disse que não podia levar as crianças para a escola porque os demônios as deixavam doentes. Porém, uma pesquisa revelou que eles já tinham um histórico de faltar às aulas, mesmo antes desses eventos acontecerem. A Latoya passou a noite no hospital com a Armani, a Rosa levou a Arion e o Andrew para a casa de um familiar. No dia seguinte, o Armani fez 7 anos, a Arion e o Andrew foram de volta para o hospital, celebraram o aniversário do Armani, cantaram, apagaram um bolinho em miniatura, e em seguida o DCS informou que as crianças não voltariam para casa. Então a Arion e o Andrew foram levados para o St. Joseph Carmelite Home, ao passo que o Armani foi levado para o Christian Heaven.
A Stacy Wright examinou Armani e afirmou que o garoto tendia a atuar como se tivesse possuído quando ele fosse desafiado ou quando fosse questionado sobre temas que ele não queria responder, que ele parecia coerente e lógico, exceto ao falar sobre demônios, e nesse momento a história dele mudava a todo momento. E a Stacy descreveu que a criança em específico, era induzida em um sistema delirante perpetrado pela mãe e potencialmente reforçado por outros parentes. O Joel Swartz examinou a Arion e o Andrew e chegou a uma conclusão similar. Para ele, a Arion, ele descreveu que ela parece ter sido influenciada pelas preocupações da mãe de que a família foi exposta a experiências paranormais. O DCS falou que a Latoya tinha um laço bem firme com as crianças, mas destacou que ela precisava utilizar outras formas de disciplina que não estivessem relacionadas com demônios ou religião. Por exemplo, encorajamento, regras e punições que envolviam retirar privilégios. Então, agora você não tem videogame, coisas assim. Isso foi descrito num planejamento. Esse planejamento especificava, primeiro, que as crianças iriam frequentar a escola regularmente, completar dever de casa e dispor de um número limitado de faltas e atrasos, que 2 das crianças, porque está censurado aqui, deveriam seguir todas as regras e cumprir as tarefas de casa, não discutiriam demônios ou possessão e teriam responsabilidade por suas ações, e participariam de terapia individual para discutir as ações do seu comportamento. Pelo tamanho aqui da censura, eu deduzo que sejam as mesmas crianças, as mesmas 2, e eu imagino que seja o Armani e o Andrew. É uma suposição minha, é um palpite, tá? Não garanto que seja, mas eu deduzo que seja, considerando que a gente já leu que um estava enforcando o outro, que eles se agrediam e todas essas coisas, eu imagino que sejam os 2 irmãos mais novos. Também especificava que a Latoya deveria participar de uma avaliação clínica de terapia familiar e de visitas supervisionadas com as crianças. Além disso, dizia que a Latoya deveria usar formas alternativas de disciplina que não envolvessem religião e possessão demoníaca, que as crianças deveriam tomar responsabilidade por seus comportamentos e aprender a expressar sentimentos de raiva adequadamente, e que a mãe e as crianças não usariam possessão para justificar seus comportamentos. E tem uma atividade aqui que está censurada, não dá para a gente saber exatamente qual era, então realmente fica devendo. E por fim, a Latoya deveria obter uma casa adequada para a família, definir metas educacionais e trabalhar para atingi-las e obter um emprego também. A Latoya teve de volta a custódia dos filhos em novembro de 2012, ela passou pelos procedimentos estabelecidos. Um documento do fechamento do caso revela que a interação entre a Latoya e as crianças estava adequada. E agora a gente vai voltar um pouquinho no tempo, porque enquanto as crianças estavam sob custódia, passando por essas avaliações, esse plano estava sendo montado, que eventualmente ia ser seguido pela Latoya, ia culminar com a guarda das crianças, outras coisas aconteciam. A gente volta então um pouco para amanhã do dia 20 de abril, quando o padre Michael Maginot recebeu uma chamada do capelão do hospital, que pediu um exorcismo para o Armani. Ele recusou o pedido, porque precisaria da permissão do bispo, mas concordou em entrevistar a família. No dia 22, o Maginot visitou a casa juntamente com a Rosa e a Latoya. Ele notou uma luz piscando, que parava quando ele avançava para investigar, e persianas na cozinha que balançavam sem correntes de ar e uma pegada molhada no chão. A Latoya reclamou de uma dor de cabeça, e quando o Maginot colocou o crucifixo na cabeça dela, ela começou a convulsionar. O Maginot se convenceu de que tinha uma presença demoníaca na casa, bem como fantasmas. Ele disse para Rosa e para a Latoya saírem de lá, porque não era seguro. Elas se mudaram para a casa de um parente, porém, pouco menos de uma semana depois, elas voltaram para casa, acompanhadas da Valerie Washington, do DCS, e de 2 policiais, incluindo Austin, um capitão, que pediram para acompanhá-las por curiosidade profissional. O Austin, em entrevista, disse que ele acreditava no paranormal e em fantasmas. Então ele estava empolgado para ver o fantasma, porque disseram para ele que tinha fantasma ali. Os policiais disseram que um gravador falhou, indicou baterias fracas, por mais que as baterias tivessem sido postas naquele dia, e o outro registrou uma voz dizendo "Rei". A gente vai falar daqui a pouquinho dessa voz e você vai ouvi-la também. Os policiais tiraram fotos do porão e notaram borrões brancos que, quando ampliados, lembravam uma face. Isso é registrado num documento aqui. Um cão farejador foi levado, mas não mostrou interesse em nenhuma área. Os policiais cavaram um buraco de 90 por 120 centímetros abaixo das escadas, encontraram uma unha rosa artificial. Muita gente fala que é uma unha humana, não é. É aquela unha artificial que você põe em cima da sua unha de verdade. Não é uma unha humana, como se fosse de um cadáver ou qualquer coisa do gênero. É uma unha artificial. Um par de calcinhas, um botão político, tipo "eu votei", igual tem nos Estados Unidos, ou talvez de algum candidato, não é especificado. A tampa de uma pequena panela, meias com a parte de baixo cortada, embalagens de doces e um objeto de metal. Eles encontraram areia limpa e intocada e tamparam o buraco, porque se tem areia limpa e intocada, ninguém mexeu. É o princípio lá de Oak Island que eu falei naquele vídeo.
Continuando a investigação, os policiais notaram uma substância oleosa pingando nas persianas. Eles limparam, fecharam a sala por 25 minutos e, quando voltaram, encontraram mais dessa mesma substância. Informado dos achados, o Maginot escreveu um documento pedindo permissão ao bispo para realizar um exorcismo. O exorcismo menor, que envolve rezas, foi feito na Latoya, bem como uma bênção intensa foi feita na casa. Esse processo envolveu somente um exorcismo que não precisava da permissão da igreja. A Ilique, a funcionária do DCS que acompanhou o ritual, disse que teve uma maré de azar após o evento. Ela teve queimaduras de 3º grau de uma moto. Ela, nos próximos 30 dias, quebrou 3 costelas andando de jet ski, quebrou uma mão quando atingiu uma mesa e quebrou o tornozelo ao correr de chinelo. Após o exorcismo menor, Maginot disse para Latoya pesquisar por nomes de demônios na internet que pudessem estar causando problemas reportados. Isso foi feito e retornou resultados como Beelzebub, além de outros que atormentam as crianças. O exorcismo maior foi autorizado pelo bispo local, é a mesma coisa que o menor, só que, segundo Maginot, é mais poderoso, porque tem autorização da igreja. Maginot fez 3 exorcismos maiores na Latoya, 2 em inglês, 1 em latim. Entre o segundo e o terceiro, a Latoya se mudou para Indianápolis e os problemas pararam, exceto por pesadelos que cessaram depois do terceiro, e nesse período ela também obteve de volta a guarda das crianças e passou por todo o processo de terapia familiar, tudo aquilo que eu descrevi para vocês. A Latoya permanece bem, ela vive uma vida longe das câmeras e dos curiosos atualmente. A gente vai ver que ela tentou ser contatada recentemente e recusou, mas ainda assim ela mantém alguns contatos que você vai entender daqui a pouquinho. Mas o Armani, infelizmente, faleceu em 2021 com 17 anos. A gente não sabe porquê, mas a gente tem o obituário indicando que ele faleceu. Alguns imaginam que isso seja suspeito, porque, afinal de contas, um garoto de 17 anos falecer não é normal. Isso definitivamente é verdade. Não é algo normal, não é algo casual. Tá aqui o obituário dele. Armani L. Ammons, o Emmons, 20 de abril de 2004 a 8 de outubro de 2021. Agora, vale lembrar que a família não tem obrigação nenhuma de explicar por que o filho morreu. A família não deve nada para pessoas que estão curiosas na internet. Ele morreu e, se a família quiser falar ponto final, a família fala ponto final, e é isso. Ponto final. Ele morreu. Acabou a história por aí. Simplesmente isso. A família não tem que dar satisfação de por que ele morreu para curiosos da internet, como você que está aí, sei lá, no TikTok e quer uma satisfação. Não, não tem que dar nenhuma satisfação a respeito disso. Aqui você tem que ler sobre as coisas a respeito do Armani, do obituário. Tem várias pessoas próximas que deixaram aqui várias coisas para ele, como você pode perceber. E é basicamente isso. Então, avançando aqui agora, vamos entender racionalmente o que aconteceu. Vamos ver como que a gente pode explicar racionalmente, primeiro, as ações das crianças. Porque mais da metade dos componentes desse caso recaem sobre a ação das crianças. Se esse caso tem uma explicação racional, então isso tem que ser explicado racionalmente. O primeiro tópico são ações em que as crianças parecem estar possuídas, mas não fazem nada que um ser humano não poderia fazer. Engrossam a voz, reviram os olhos desse jeito, mostram os dentes, tá, isso eu não vou fazer porque é disgusting, rosnam, também não vou fazer, proferem frases assustadoras, tipo eu vou te matar, é hora de morrer, agridem umas às outras, assim por diante. A explicação racional adotada nesse caso é que a Latoya e as suas crianças foram vítimas de um ciclo vicioso. Nesse ciclo, elas exibem comportamentos agressivos, esses comportamentos não são punidos nem desencorajados, mas têm considerados efeitos de possessão demoníaca. Conforme descrito nesse artigo aqui, isso não sou eu que estou falando, isso é um artigo científico que avaliou 4 casos distintos de possessão demoníaca e verificou elementos comuns. Quando você tem um quadro em que há valores, tradições e superstições, e você associa isso com um estresse emocional, então você pode ter o que a gente chama popularmente de possessão demoníaca. Então, o indivíduo exibe comportamentos associados à possessão, esses comportamentos são atribuídos a demônios, e com isso ele tem 3 vantagens. Ele tem uma escapada direta da situação de conflito, então o inimigo deixa de ser a mãe, o pai, o irmão e passa a ser um demônio. Tem uma diminuição de culpa, porque a reação que ele está tendo passa a ser culpa do demônio, não mais dele mesmo, que está destemperado, ou de algum parente ou amigo que está causando esse tipo de coisa. E ele tem apoio dentro da subcultura dele, tem apoio religioso, por exemplo. Isso está aqui no artigo que eu mostrei para vocês. Então é possível que as crianças, numa situação de estresse, por exemplo, após a mudança, tenham se tornado agressivas umas com as outras e com a mãe, e a mãe, com base nas suas crenças, atribuiu esse comportamento a uma possessão demoníaca. Informando-as disso, falando, você está possuído, etc., ao invés de responsabilizá-las pelos seus comportamentos, elas agiram cada vez mais de acordo com sintomas clássicos
do que a gente conhece como possessão demoníaca, que está no filme de terror em qualquer lugar por aí. Como agora o problema não é mais alguém da família ou uma situação real e sim um demônio, ele se torna mais confortável de lidar, e foi justamente isso que o DCS estabeleceu. Olha, você tem que trabalhar com as crianças e responsabilizá-las pelo que elas fazem, não mais dizer que é um demônio que está causando. E funcionou. De fato, isso deu certo. Você pode dizer que foram exorcismos que deu certo, que ela só saiu dessa situação por causa dos exorcismos, mas nós temos, ao mesmo tempo que 3 exorcismos ocorrem, todo o plano do DCS de terapia, de acompanhamento, e que, ao que tudo indica, foi isso mesmo que funcionou. Ela não fez os 3 exorcismos e magicamente ficou boa. Ela fez um processo de terapia, e depois desse processo, as coisas melhoraram. A gente tem, porém, comportamentos que a princípio não seriam explicados por mera atuação inconsciente. Perceba que eu usei a palavra inconsciente, então elas não estão atuando do jeito que um ator de teatro atua, do jeito que o ator sabe que ele está atuando e sabe exatamente que ele está fingindo ali um papel. Não, não é isso. É algo inconsciente. Elas estão inculcadas que o comportamento que elas apresentam é possessão demoníaca e esse ciclo vai se alimentando desse jeito. O primeiro deles seria o episódio em que Arion foi vista levitando. Isso é narrado do Indie Star. Agora, na entrevista ao Inside Edition em 2014 que ela forneceu, ela não descreveu o episódio como levitar. Ela disse: aquilo, o demônio, a gente deduz, atacou, a gente deduz a filha dela, e a levantou da cama, arrancou-a da cama. Então, a gente não entende como uma ação longa, a gente entende como uma ação rápida em que a filha foi jogada para fora da cama desse jeito. Então, não foi uma levitação constante, sequer o círculo de oração ao redor da menina é mencionado. Ela não menciona nada disso, só veio do Indie Star e foi passado aí popularmente. Se a gente está certo nessa interpretação, então a garota simplesmente pulou para fora da cama. O mesmo vale para Armani, ele provavelmente se lançou para fora do banheiro, ao invés de ter sido lançado por alguma força. A gente muda aí o sujeito da oração. O Armani se lançou, não o Armani foi lançado. Além de ter se jogado contra uma parede no hospital. A cabeceira da cama que caiu sobre Arion é de se esperar que quando você se movimenta muito na cama, por exemplo, quando você pula dela com força, você deixe partes do móvel instáveis que podem cair sobre você em algum momento. O incidente mais memorável seria o Armani andando contra a parede, de costas até o teto e pulando por cima da avó em uma cadeira. Isso não é o que o documento original descreve. O documento original não menciona teto em momento algum, só menciona a parede e tem um detalhe adicional. A criança estava sendo segurada nas mãos pela avó o tempo todo. Então a criança estava segurando as mãos da avó, ou vice-versa, e aí ela fez esse ato. Tem um vídeo no YouTube de uma criança fazendo a mesma coisa sem estar possuída. Conforme você vê aqui, a criança escalando a parede. Foi provavelmente isso aqui que aconteceu, com exceção de que a avó estava segurando as mãos dela até certa altura. E como a gente percebe aqui, é dito que isso aconteceu o tempo todo aqui. Ele segurou as mãos da avó e nunca a soltou. Então, evidentemente, ela não chegou até o teto. As mãos da avó não alcançam até o teto. A avó não é o Slenderman que alcança o teto. Então, ela nem chegou até o teto, nem poderia ter chegado até o teto, porque o documento diz que ele nunca soltou as mãos da avó, portanto, ele não seria capaz de chegar até aqui. Você não consegue imaginar um adulto segurando a criança pelas mãos até essa altura do teto, mas está aqui uma criança fazendo isso sem ser possuída. Então, como explicar racionalmente a outra metade, que são os fenômenos paranormais? A outra parte são os fenômenos aparentemente inexplicáveis, que não envolvem diretamente o comportamento das crianças. A gente tem as moscas. As moscas podem ser explicadas por moscas do gênero Polenia, chamadas cluster flies dos Estados Unidos. Tem esse artigo aqui, que é do Exterminador, do tipo que extermina insetos, tá? Não outros tipos de exterminadores, que fala a respeito de moscas que se refugiam dentro de casa no outono para passar o inverno. Aí um dia que está um pouquinho mais quente, elas pensam que é primavera, a hora de sair, e aí nós temos uma infestação de moscas que querem sair de casa porque acham que é primavera, mas é o meio do inverno. Elas estavam escondidas e nesse dia mais quente, em dezembro por acaso, elas saíram. Uma infestação desse tipo de mosca, que é preta, como a Latoya descreve, pode explicar o fenômeno em questão e se parece com essa imagem que você está vendo agora. Os barulhos ouvidos na casa podem ser explicados pela dilatação, que é causada por mudanças de temperatura e umidade, como descrito nesse link aqui, porque casas fazem barulho, especialmente no caso de casas antigas e de madeira. A casa da Latoya é de madeira, conforme você vê nas imagens. Então, se você pesquisar por Casa dos 200 Demônios, você vai ver aqui a casa em questão. Ela é uma casa de madeira. E a outra pergunta que é, será que essa casa é antiga? A resposta é sim, essa casa é bastante antiga. Essa casa é de 1926.
O incidente em que o Campbell viu uma figura sombria pode ser explicado por terror noturno e a pegada molhada por condensação, juntado com pareidolia. Então você vê ali uma forma no chão e você imagina que é uma pegada, por mais que seja a condensação de vapor d'água. O vapor d'água no ar se torna líquido e aí você tem a impressão de que aquilo é uma pegada. A garrafa levitando pode ter sido jogada por uma das crianças, como ocorre em muitos casos de fenômenos do tipo. Eu peguei exemplos do livro The Science of Ghosts, Searching for Spirits of the Dead, do John Nickel. Ele descreve 3 casos. Um deles, um prato, foi alegadamente jogado pela janela por um fantasma. Mas o prato foi analisado e as digitais da menina que morava na casa foram encontradas nesse prato. Em outro caso, uma câmera escondida mostrou uma garota saindo da cama, quebrando um objeto e voltando para debaixo das cobertas. Ainda em outro, pegaram um talco e espalharam um talco em certos objetos, e depois desses objetos serem atacados pelo fantasma, acharam o talco nas mãos da filha adotiva do casal. Então existem vários casos em que as crianças imitam ações de fantasmas, justamente por estarem nesse transe, nesse ciclo vicioso, em que todas as ações que elas cometem são culpas de demônios e não delas mesmas. Numa entrevista que você encontra nesse link aqui, com o padre Maginot, aqui você encontra, esse aqui é o padre, aqui você encontra o entrevistador, ele mesmo descreve várias outras situações em que objetos sumiam, objetos mudavam de lugar e as crianças negavam responsabilidade, que é basicamente o que está nesses casos aqui que o John Nickel reporta. A única diferença é que não foi feito exame de digital, não foi feito câmera escondida, não foi feito talco, não foi feito nada que pudesse provar que as crianças de fato realizaram esses atos. E aí passa como se fosse um poltergeist, como as pessoas costumam dizer, para ações de fantasmas. Na visita do Maginot, ele notou uma luz piscando, que parava de piscar quando ele entrava na sala. Isso é um fenômeno que você tem aqui chamado Streetlight Interference, que é uma ilusão que as pessoas têm, como está descrito aqui nessa página do Livia Byte, por exemplo, em que as pessoas têm a impressão de que as luzes da cidade se apagam quando elas passam perto. E que isso é causado por algum tipo de campo magnético. Esse é um tema bem legal que a gente pode fazer vídeo, inclusive. Então você está andando na rua, a luz apaga quando você chega perto. Você se afasta, a luz acende. Você volta para perto, a luz apaga. Provavelmente o Maginot foi vítima dessa impressão. Ele provavelmente teve aí essa mesma impressão, só que com a luz piscando no banheiro. A hora que ele levanta para investigar, a luz para de piscar. A hora que ele senta, a luz volta a piscar. Evidência disso justamente é que está descrito aqui. Ele descreve que a luz parou de piscar e depois voltou a piscar. Ele voltou, disse que o demônio devia estar com medo dele, então voltou a piscar e dessa vez continuou mesmo depois dele entrar na sala para observar. Ele colocou o crucifixo lá, não adiantou nada, continuou piscando, ele encostou, continuou piscando, ignorou e continuou a entrevista. Então é a mesma coisa do Streetlight Interference. Se você fizer experimentos com muita frequência, você vai notar que realmente não há correlação entre você passando e a luz apagando. O Maginot fez aqui e chegou na mesma conclusão. Depois de um tempo, não aconteceu mais, a luz continua a piscar independente dele levantar ou não. Foi uma correlação que aconteceu ali no começo, mas que depois se mostrou não se traduzir em causa. A gente não tem mais detalhes do gravador dos policiais. Se você me disser o modelo do gravador, eu posso pesquisar se tem mais gente com esse problema. Mas é um problema técnico comum. Você coloca pilha fresca no gravador e ele diz que está com bateria baixa. Eu encontrei vários resultados na internet que descrevem pessoas com esse problema e talvez as pilhas nem sejam frescas. A gente não tem como saber onde foi errado aí em toda a cadeia de eventos. Um áudio gravado pelos policiais traria uma voz falando "Hey" no fundo. Eu vou tocar o áudio aqui agora para vocês. Se você não ouvir esse áudio, é porque o YouTube teve que tesourar meu vídeo para manter a monetização. I'm surprised. Pronto, isso é o máximo que eu posso mostrar do documentário que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é isso. Hey, basicamente essa fala. No caso, isso é geralmente conhecido como transcomunicação instrumental, e aí as pessoas conseguem ouvir vozes dos mortos, etc. Ele sugere que seja a mesma coisa. Mas no caso de palavras curtas, geralmente é pareidolia sonora. Você tem a impressão de escutar palavras coerentes sem ruídos. Esse som é bastante semelhante com uma respiração profunda, algo compatível com o microfone perto da boca, como era o caso. Eu não vou fazer aqui agora porque o meu microfone está na mesa. Eu tenho esse aqui, mas esse aqui não tá totalmente morto. O microfone que eu uso está na mesa e não dá para eu fazer ao mesmo tempo ficar na câmera, mas é uma respiração pesada, algo assim, algo desse tipo, que possa dar a impressão
de parecer um rei. É uma explicação possível. Talvez um objeto sendo arrastado, não dá para dizer que esse rei simplesmente é interferência do paranormal. O mesmo pode dizer das fotografias que foram tiradas pelos policiais do porão. Eles dizem que tem borrões que parecem faces. Eu não tenho essas imagens, mas eu imagino que possa ser pareidolia. Você vê rostos onde não há nenhum. Eu falei muito pareidolia, talvez você não saiba o que é pareidolia, vou pesquisar aqui no Google o que é pareidolia. É basicamente a tendência de você ver rostos onde não há rostos de verdade, como nessas imagens aqui. Rostos principalmente, mas outras coisas também, como acontece nesses exemplos aqui. Isso aqui, eu tenho quase certeza que é montagem, essa nuvem unicórnio, mas esses demais aqui não são. E permanecem no mesmo gênero de pareidolia. O buraco cavado pelos policiais parece ser simplesmente um descarte de algum dos antigos moradores da casa e não um enterro de um assassinato. Lembre-se, a unha não é uma unha humana, é uma unha de plástico que você coloca em cima da sua própria unha. A substância oleosa encontrada pelos policiais foi apontada pelo Maginot simplesmente como azeite de oliva que a Latoya fez das cruzes em cima das janelas. Então você tem a persiana fica na janela, você faz uma cruz com azeite de oliva em cima da janela, o azeite vai pingar na persiana, isso é esperado. E você limpa o azeite, como foi descrito no vídeo, então você sai da sala, quando você volta, tem mais azeite, justamente porque está pingando da cruz que foi desenhada lá em cima. Isso não parece ser um mistério tão grande. E as persianas se mexendo. A persiana, quando ela está nessa posição, ela parece uma vela de navio. Ela se mexe mesmo, com correntes de ar muito pequenas. Isso não é um mistério tão grande. Mesmo que você não perceba a corrente de ar, ela ainda vai se mexer, porque ela parece uma vela de navio. E se uma imagem que eu mostrar mais adiante for verdadeira, então a gente conclui que a persiana estava exatamente nessa posição. Agora, sobre Eli, que é difícil comentar. A gente não sabe que estilo de vida ela levava. A gente sabe que ela correu de chinelo e que ela andou de jet ski e que ela bateu a mão na mesa e conseguiu 3 fraturas em 30 dias. É uma marca difícil de ser alcançada, mas 2 delas parecem ser decorrência de atos imprudentes, como fazer alguma besteira no jet ski e correr de chinelo, que é uma má ideia, evidentemente. Qual a história da casa? Ao investigar a história da casa, a gente descobre que vocês já sabem que ela foi feita em 1926, que um casal viveu ali a vida toda. Depois que a mulher morreu, a casa foi vendida para novos proprietários que não moraram lá, mas alugaram para vários inquilinos. Nunca teve qualquer assassinato na casa. Teve um assassinato no quarteirão, o que não é grande surpresa. Gary é uma cidade muito violenta. O atual proprietário comprou a casa em 2004. O atual proprietário, na época em que o documento foi escrito, perdão, ele também alugou para vários inquilinos. O cara chama-se Charles Reed. Ele diz que nenhum inquilino anterior ou posterior à Latoya reclamou de atividades sobrenaturais. E a única reclamação que ele teve foi do inquilino posterior sobre o assédio por parte de curiosos. O Charles Reed também disse que a Latoya estava com o aluguel atrasado e usava a infestação de demônios como motivo para não pagar o aluguel. O John Nickel contatou a esposa do Charles, a Nancy, que afirmou que o ceticismo do marido continuava mesmo uma década depois. Em 2014, a casa foi vendida por $35 mil para o Zach Bagans, um produtor de cinema especializado em temas sobrenaturais. Isso dá origem ao documentário Demon House, de 2019. Na mesma época, o Maginot assinou um contrato com a Evergreen Media Holdings para produzir um filme a respeito do caso. Isso não vingou, porque a Latoya assinou um contrato com a Relativity. Esse, por sua vez, deu origem ao filme de terror The Deliverance, que está na Netflix hoje, que provavelmente foi o que te trouxe até esse vídeo aqui. Agora, vamos falar primeiro do Demon House, do documentário. O documentário pode ser encontrado nesse link aqui na íntegra no YouTube, e de maneira sensacionalista começa com o Zack afirmando que o filme é amaldiçoado. Eu assisti inteiro, não aconteceu nada. Talvez seja porque eu assisti em 2 vezes, talvez não. Mas eu assisti inteiro e não aconteceu nada. O Zack tenta encontrar a Latoya, ele vai até o endereço em que eles viviam na época que o documentário estava sendo feito. A Latoya se recusa a conversar, provavelmente porque ela já tinha assinado outro acordo de filme. O Kevin, irmão da Latoya, está disposto a conversar. Ele descreve uma cena na qual os 3 filhos da Latoya começam a cantar, um seguida do outro. E o Zack exibe uma encenação bem exagerada, em que os olhos das crianças se reviram, elas produzem sons de demônios. O Kevin nunca falou isso. O Kevin também descreve as crianças brigando. Cita uma frase proferida e a encenação mostra a frase sendo proferida com voz de demônio. O Kevin nunca incluiu isso na descrição dele. Ele faz o mesmo com Maginot e a Valerie Washington, que concordam em conversar, mas não trazem nada de novo que a gente não sabe. E a gente tem essa foto aqui, do azeite na persiana. E perceba como a persiana está. Ela está exatamente na posição em que ela funciona como uma vela. Em que ela está prontinha ali para receber qualquer corrente de ar e se mexer. O Maginot descreve no documento dele que a persiana mexia em 1/4 de polegada. Então é uma quantidade bastante pequena mesmo. Poucos centímetros de movimento. Que dá realmente essa impressão. Você tem pouco vento, você
parece que não tem vento nenhum, mas você vê a persiana se mexer porque ela está agindo como uma vela de navio. Ela está nessa forma aqui. Se essa foto for verdadeira, é confirmação do que a gente acabou de falar. E tudo indica que ela seja, porque tem outras fotografias em resolução similar e você consegue ver pelo cenário e tal, parece ser a mesma. O Austin também concorda em conversar. Ele diz que uma funcionária tocou o líquido e parte da sua mão se tornou pálida, como se o sangue tivesse ido embora. A fotografia da época é mostrada. Eu não vejo nenhuma metade da mão em outra cor. Para mim, a mão inteira está da mesma cor. Talvez a pontinha do mindinho esteja numa cor diferente. O meu, se eu olhar para o meu, acho que o meu também está um pouquinho diferente. E é só isso. É uma mão comum. Não parece ter nada de anormal nessa imagem aqui. O Zack procura antigos habitantes da casa. De início afirmam que nada de estranho aconteceu com eles. O Zack fala, e se eu te der um pouco de dinheiro, você vai falar alguma coisa diferente? E eles começam a contar histórias assustadoras. Parabéns, você pagou sua testemunha, isso é uma péssima prática porque você estimula elas a mentir. Você basicamente disse, se eu te pagar, você me fala o que eu quero? E as pessoas evidentemente concordaram, porque elas não têm nada a perder. Ele exibe então uma imagem vazada na internet de uma figura assustadora na janela da casa. Essa aqui. Ele afirma que ela foi quase definitivamente forjada com celular, ou Photoshop, ou qualquer coisa assim. O Zack está certo. Apesar de alguns portais afirmarem que a fotografia foi feita pela polícia, essa informação é falsa. A fotografia só apareceu na internet e provavelmente é forjada mesmo com algum aplicativo para edição de imagens. Ela está muito em baixa resolução, é muito fácil forjar esse demônio aqui na janela. Ele entra em contato com a Meca, uma antiga moradora, que diz que ouviu barulhos enquanto habitava a residência. A gente já sabe por que isso acontece. Ela também tinha medo do porão. Beleza, muita gente tem medo de porão. Isso é comum entre pessoas supersticiosas. Mais uma vez, tem uma pareidolia auditiva. Vou tocar aqui para vocês o que ele ouve. Isso para ele é run Latoya, corra Latoya. Ok. Parece ser um ruído captado pelo sinal de microfone, não dá para deduzir nada. Pode ser pessoas perto de uma equipe grande falando qualquer outra coisa que parece o que ele quer que pareça. O Zack monta um altar e afirma que algo misterioso fez ele agredir o seu colega de trabalho. Ele empurra o colega de trabalho, pega ele pelo colarinho. E é impossível distinguir isso de mera atuação, especialmente porque esse camarada aqui fica parado quando tudo acontece. Ele não tenta apartar a briga, não tenta entender o que está acontecendo, não se assusta, não faz nada. Ele só fica ali paradão, vendo o Zack partir para cima do colega de trabalho dele e ponto final. Dias depois, a filha da Mecha tentou suicídio com medicações e se apunhalando com uma caneta nos braços. E a Mecha fez questão de ligar para o Zack no mesmo momento, falando, olha, minha filha tentou suicídio. É estranho que uma mãe ligue para um caça-fantasmas da TV para afirmar uma coisa tão pessoal e tão grave quanto a reação inicial seria só se preocupar com a saúde da filha. Mas ok. O Zack então faz um paralelo com as feridas da garota e os estigmas de Jesus e leva para ser abençoada pelo Majinu. Eles então fazem algumas atividades de caça-fantasmas clássicas. Eles trazem o Barry Taft, que entra em contato com eles e vai em cena com vários medidores, entre eles esse aqui, que mede intensidade do campo magnético. Esse medidor aqui, Prefield EMF Meter. Aqui você encontra aqui então as informações. Você tem aqui vários ranges, né? Várias escalas, 0 a 3, 0 a 100 para magnético ou elétrico, e você tem aqui para rádio e microondas, conforme está indicado. Perceba que o resultado aqui está em miligauss, conforme você vê, ou também volt por metro, conforme no caso de campo elétrico, caso você multiplique por 10, e no caso de miliwatt por centímetro quadrado. Isso é importante, você vai entender daqui a pouquinho por quê. Ele se aproxima de um ponto na parede, detecta um pico, e ele fala, eu medi 1 Hz. Como assim você mediu 1 Hz? O medidor mede Gauss. Onde você viu Hertz aí? Isso pode ser por causa de um fio energizado pelo local, mas ele falar que ele mediu Hertz, ok, pode ter sido um erro disléxico, igual eu falei que a bandeira da França tinha verde lá no vídeo das Olimpíadas, mas pode ser que ele não tenha a mínima ideia do que ele está fazendo também, porque isso aqui não dá resultado em Gauss. Porém, depois ele aproxima o medidor do Zack, ele diz que ele está lendo dessa vez na unidade certa 20 miligauss, é um valor bastante alto para uma pessoa. Mas não pegando problema, como você percebe aqui, o medidor está calibrado para magnético de 0 a 3. O medidor não está em magnético de 0 a 100. Então, na verdade, ele está vendo o medidor marcando esse cantinho aqui, nesse ponto aqui. Ele está falando que está medindo 20 miligauss, quando na verdade está medindo um pouco mais de 2 miligauss. Ele está no valor errado, porque a escala, como você pode checar lá no vídeo, está aqui, em magnético 0 a 3, não em magnético 0 a 100. Outro erro que mostra é que talvez ele não saiba bem o que ele esteja
fazendo? Aqui você vê no vídeo melhor onde está o ponto da escala, que é o ponto da escala que está aqui, traçado por aqui, nesse ponto. Então, indicando que a leitura está, portanto, errada. Ao sair de casa, ele afirma que uma anomalia negra se manifestou na parede. Essa aqui é a anomalia negra que você vê. O Zack consegue a opinião de um especialista negando que seja o dedo do cinegrafista, porque a luminosidade faria ele aparecer em só uma intensidade, porque ele estaria muito estourado, digamos assim. Mas essa conclusão é baseada no fato do ambiente ter alta luminosidade. Isso não é o caso. O ambiente tem baixa luminosidade e essa anomalia negra parece muito só o dedo do cinegrafista na frente da câmera. No hotel, um dos cinegrafistas tem um surto, ele grita, fala palavrão, diz que quer voltar para casa amaldiçoada. Estranhamente, nenhum outro hóspede do hotel sai para ver o que está ocorrendo, apesar de ser algo bem chamativo. Mais calmo, ele afirma que ele vomitou sangue, isso não é mostrado. Ele pede para cortar as câmeras, isso não é feito, a câmera é somente escondida, então ele exibe uma possessão, ele tem ali comportamentos de possessão. Esse cara chama-se Adam Albrandt, ele é cinegrafista, também é ator e diretor de vários filmes de terror, conforme o currículo no IMDb revela. Isso levanta a suspeita de que talvez ele esteja atuando, e eu confesso que quando você assiste, eu não posso mostrar aqui por questão de direito autoral, parece de fato uma atuação bem ruim. Não parece uma atuação boa, como você deve imaginar, tá aqui. Ele esteve no elenco de 9 outros filmes, nem todos de terror, mas uma boa quantidade de filmes de terror. Então, em um adendo ao documentário que você encontra também no YouTube, o Adam é entrevistado com um polígrafo, ele confirma a veracidade do depoimento dele. Mas a gente sabe que polígrafo é um método considerado inadequado para detectar mentiras, ao menos desde 1983. O adendo também traz uma cena que seria a visualização de 2 olhos brilhantes no escuro, que aparecem subitamente na cena, então não seria um reflexo. Isso, porém, pode ser muito facilmente forjado ou passar desapercebido se alguém ligar uma luz adicional atrás da câmera depois de passar pelo trecho em que os olhos estariam. Então você está filmando, não tem luz nenhuma, você vai para lá, a luz acende atrás, você volta e os olhos então finalmente aparecem. De volta ao documentário, o Zack afirma que um tempo não especificado depois de visitar a casa, os órgãos do Barry falharam, ele teve uma falência múltipla e quase morreu. Ao final, ele também fala que ele passou a ter visão dupla algum tempo depois, que a gente não sabe qual, e diz que é permanente, que nenhum tratamento pode reverter. É bem raro disso acontecer, mas ok. Não tem como saber se o Zack está exagerando no diagnóstico, mas é certo que ele está afirmando que foi consequência da casa. Vale lembrar, esse documentário demorou 3 anos para ser feito. A gente não sabe em que momento o Zack sofreu essa condição, em que momento o Barry sofreu da falência múltipla. Evidentemente, todo mundo vai passar por situações difíceis na vida, e visitar a casa não deve alterar esse curso. Se a casa ainda existisse, dei um pequeno spoiler agora, e você for lá, não vai mudar o fato de que no futuro você vai passar por uma situação difícil. E a mesma história lá da Illich. Então, desafio agora para você listar aí as coisas de ruim que aconteceram nos últimos 30 dias da sua vida. Você certamente vai conseguir listar algumas coisas. Isso não quer dizer que você fez nada amaldiçoado no dia 30 mais 1 retroativo. Isso não significa nada. Só significa que coisas ruins acontecem num grande período. Por isso, o Zack decide demolir a casa em 2016. Isso aparece no documentário. Isso é muito estranho. A casa seria uma fonte de dinheiro que rapidamente pagaria os $35.000 que ele gastou comprando a casa, caso o documentário por si só não pagasse. Mas o ato provavelmente serviu a 2 finais. Para dar um encerramento altruísta ao documentário, dizendo: olha, eu livrei o mundo dessa maldição, e impedir que outras pessoas visitassem o local e não achassem nada de errado, ou ainda recriassem os atados do Zack e demonstrando que eles têm causas mundanas. E o que há de imprecisões no filme The Deliverance? Esse trecho tem spoilers, perdão. Pensando agora, eu acho que é melhor eu apresentar a conclusão primeiro e depois eu apresentar esse trecho aqui. Então, para eu não mostrar, eu vou passar rapidinho aqui. Acho que é esse botão. Pronto, eu vou falar as conclusões e depois a gente fala do trecho a respeito do filme. Caso você não assistiu e queira assistir, você não perde nada. Então a gente pode concluir que é inadequado assumir que o caso da Latoya é paranormal, uma vez que ele aceita explicações mundanas. Parte do caso envolve o comportamento das crianças, que é explicado por um ciclo vicioso em que agressões são justificadas por possessão demoníaca. As crianças deixam de ser responsabilizadas pelos seus atos e continuam a realizá-los juntamente com outros que reforçam a ideia de possessão. Isso já foi demonstrado em vários casos da literatura. É importante lembrar que as crianças de Latoya não estavam atuando deliberadamente para enganar terceiros, estavam expressando suas frustrações e angústias dentro de um paradigma no qual a causa para suas ações é a possessão demoníaca e obtendo validação umas das outras. Lembrando, não é atuação deliberada. Outra parte envolve ações paranormais que ou foram exageradas, como o Armani andando pelo teto, ou admitem explicações mundanas, como moscas e óleo na persiana.
De fato, os problemas cessaram depois que a Latoya passou por essa terapia familiar e pela instrução em como disciplinar seus filhos sem utilizar a possessão demoníaca como causa para maus comportamentos. O Zack produziu seu documentário, mas falhou em encontrar qualquer evidência de eventos sobrenaturais acontecendo na casa. Ele também arruinou, talvez propositalmente, qualquer chance de outras pessoas checarem essa alegação. Moradores anteriores e posteriores à Latoya negam qualquer manifestação paranormal. E o filme conta uma história totalmente diferente do que ocorreu com a Latoya no mundo real. Vamos entender agora por quê. Se você quer terminar aqui, valeu por você que assistiu o vídeo. Se não, vamos entender o resto. Em primeiro lugar, no filme os nomes são totalmente alterados. O Andrew se chama Nathaniel, por exemplo, é quase o mesmo nome que o meu. Isso é de costume em filmes baseados em histórias reais, ok? Não tem problema nenhum. A Rosa é branca, diferente do que acontece na vida real. O Andrew e a Aileen, que na vida real tinham 9 e 12 anos, aparentam ser mais velhos. O Andrew já tem idade para receber dinheiro do pai, sacar no banco e se envolver com álcool. A mãe dele suspeita que ele tem envolvimento com álcool. Ele fala, é óbvio que não, eu já vi o que isso faz com você. Bem diferente do que uma criança de 9 anos faria. Isso envolve tramas que são típicas de adolescentes, como o Andrew e o dinheiro, que não aconteceram na vida real. No filme, a Latoya é retratada como alcoólatra e com histórico criminal. Isso não ocorreu na vida real, até onde a gente sabe. Várias partes da trama são centradas nisso, como as dívidas da família, o conflito com a Rosa, o bullying sofrido pelos filhos. Isso está ausente nos relatórios divulgados. No filme, a Rosa tem câncer, isso gera um trauma envolvendo a Latoya pagar pelo tratamento. Isso também não acontece na vida real. Alguns eventos paranormais e dramáticos do filme não acontecem nos documentos que a gente tem acesso. O corvo morto no quintal, o gato morto no porão, a Armani preso no porão durante uma festa de aniversário, a Latoya jogando os filhos contra a parede, o comportamento impróprio dos filhos na escola, o Andrew tentando afogar o Armani na banheira, o Armani falando um idioma desconhecido, o incêndio no crucifixo, o Armani se soltando na maca, escalando a parede sem a ajuda da avó, e assim por diante. A presença do DCS antes dos eventos paranormais também não é real. A família teve sim problemas com o DCS por causa da presença escolar, mas o acompanhamento cessou antes deles se mudarem para casa nova. Isso gera uma trama, envolvendo o DCS ameaçando retirar a guarda das crianças ao longo de visitas contínuas. Isso não aconteceu no mundo real. A Rosa morre em decorrência do incêndio. Isso também não aconteceu no mundo real. Não teve nem incêndio, nem a Rosa morrendo. O incidente com as crianças no carro que leva à perda da guarda não aconteceu. A perda da guarda foi motivada por outros fatores, aconteceu no hospital. A presença de uma exorcista misteriosa que ajuda a família também não aconteceu. O que essa figura fala sobre uma tragédia que aconteceu na família que habitou a casa anteriormente também não aconteceu. Em decorrência desse encontro, a Latoya se infiltra ilegalmente no hospital e liberta o Armani. Isso também não aconteceu. Eles fazem um exorcismo no Armani. O Armani assume a forma da Rosa, já comprometida pelo câncer e da própria Latoya. Isso também não aconteceu. Toda a cena do exorcismo, que tem levitação, desmaterialização, produção de fumaça, pessoa sendo arrastada pela casa, filho desenvolvendo os estigmas de Jesus, nada disso aconteceu. Em suma, o filme cria uma história de terror inspirada nos personagens e no local, mas numa sequência totalmente diferente do que aconteceu no mundo real. Valeu pra você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê.